Abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 18. Realmente o diabo odeia vida no Espírito, com cada fibra do ser dele. Mas eu creio que esse irmão, como um profeta de Deus, foi guiado aqui hoje para desfazer todas essas obras. Eu creio no poder da oração, irmãos. Quando a igreja concorda, Deus faz. Certeza que esse principado está amarrado e vencido em nome de Jesus. Você pode levantar a mão e dizer amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre um tema essa noite, que é o seguinte, para aqueles que anotam: recebendo o socorro diário do Senhor. Recebendo o socorro diário do Senhor. Eu vou citar um salmo, mas você abre a sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, nós vamos ler do verso 18 em diante. O salmo que eu vou citar é aquele que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então você percebe que o salmista está num vale, passando por uma situação difícil, por uma circunstância complicada, e ele olha para os montes, pensando: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Essa noite quero ensinar a vocês como isso funciona na prática. Como você pode receber o socorro do Senhor naquele momento exato que você está precisando. Não no momento em que você não está mais precisando. Essa tarde, por exemplo, quando eu cheguei do almoço, eu fui nadar, eu estava lá nadando. E nadando, Deus me socorreu. Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Cheguei da natação completamente renovado pelo socorro do Senhor. Mas muitas vezes nós lemos certas partes das Escrituras e nós não temos o entendimento funcional, não temos o entendimento prático de como funciona. Leva os olhos para os montes, de onde me virá socorro? Meu socorro vem do Senhor. Quem crê nisso? Agora, pergunta para o seu irmão: você sabe colocar isso para funcionar, irmão? Pergunta para ele. Dá uma sacudidinha nele, fala forte, na hora que você precisa, no exato momento que você precisa, pois você vai sair daqui hoje com uma unção nova. Meu irmão, você vai sair daqui hoje debaixo de uma nova sensibilidade ao Espírito Santo, e você vai aprender a receber o socorro de Deus de uma maneira muito simples e muito prática. E você vai perceber que os dardos inflamados do maligno, a voz da sua alma, a tendência da sua carne, a força da sua carne, o ataque do diabo, tudo isso é subjugado quando você aprende como pôr para funcionar o socorro do Senhor. Aqui diz assim: filhinhos, verso 18, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora, eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aí João diz assim no verso 20: e vós, preste atenção nisso, e vós possuís unção que vem do Santo.
Aqui não diz que você deve buscar a unção, aqui diz que você possui a unção. Que não diz que você precisa jejuar pela unção, que diz que você possui a unção. Aqui não diz que você precisa fazer campanha pela unção, aqui diz que nós possuímos uma unção. Levanta a sua mão e diga assim bem forte: há um nível de unção. Diga bem forte: sem orar, sem jejuar, sem fazer campanha, há um nível de unção que sempre está sobre mim. Ele vai te ensinar que nível de unção é essa. Vamos continuar lendo. Verso 20: e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Cristo, que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Agora, isto que vos acabo de escrever, preste atenção, é acerca dos que procuram vos enganar. Então essa unção que você possui, que você não precisa orar por ela, nem buscar, ela tem a ver com lidar com engano. João está dizendo: isso que eu vos escrevo, ou seja, a unção que você tem, que você não precisa nem orar, ela tem a ver com pessoas que procuram te enganar. Essa pessoa pode procurar te enganar sabendo o que ela está fazendo, e o que é pior, muitas vezes ela pode procurar te enganar não sabendo o que ela está fazendo. Tem gente que acredita na mentira, e porque acredita na mentira, tenta lançar isso sobre outras pessoas. Mas aqui diz que nós temos uma unção que nos protege disso. Olha o capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, ele toca no assunto novamente. A unção que dele recebestes permanece em vós. Note que aqui você não está orando, você não está buscando. Ele está falando: olha, você possui, ela permanece, você tem. Quero ouvir um glória a Deus bem forte. Levanta a sua mão e fala: essa unção eu possuo, eu tenho, ela permanece. E ele diz: e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou seja, não tendes necessidade que alguém diga para você que aquilo é engano, porque é unção. Vos ensinará a respeito de todas as coisas, e ela é verdadeira, e ela não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então, quando eu sou acometido por uma circunstância física, financeira, psicoemocional, espiritual, familiar, eu preciso entender que aquilo que eu estou passando, a circunstância já está resolvida no meu espírito. Meu espírito recriado já é a resposta que eu preciso, porque nele eu tenho luz, nele eu sou sarado, nele eu sou liberto, nele eu sou rico, eu tenho prosperidade. Não há nada que você esteja passando que já não esteja resolvido dentro do seu espírito. Por isso a Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que ele precisa. Pode dizer amém? Não há nada que você esteja enfrentando que a bênção já não esteja aí. Fala para o irmão que está ao seu lado: para de buscar a bênção lá fora, irmão, está aí dentro a bênção. Põe a mão no ombro do seu irmão, dá uma sacudidinha santa e fala: está tudo dentro do seu espírito. Então eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Vamos lá.
Levanta a cabeça comigo assim, todo mundo. Eu falo e você fala depois. Eleva os olhos para os montes. Fala forte, igreja. De onde me virá o socorro? Agora aponta aqui, ó. O meu socorro vem do Senhor no meu espírito. O meu socorro vem do Senhor no meu espírito. 2 Coríntios capítulo 3 diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então você tem uma condição espiritual de vencer isso. Claro que você precisa entender que o espiritual domina o físico. Vou repetir isso. O espiritual sempre domina o físico. Por exemplo, quando Jesus morreu, quando as doenças destruíram ele, pastor, não. Quando o pecado destruiu ele na cruz, pastor, não. Quando tudo ficou negro e principados e potestades vieram contra ele e mataram ele na cruz, não. Jesus morreu quando ele viu que a obra estava terminada. E ele, por livre e espontânea escolha, rendeu o seu espírito. Você só perde uma guerra se você render o seu espírito. O Senhor te disse: se você aprender a não render o seu espírito, a circunstância vai se render a você. Vou repetir isso, é muito importante, irmãos. Porque se precisasse ficar na cruz uma semana, Jesus ficava para cumprir a nossa redenção. Mas foram poucas horas necessárias. E ele então, por livre e espontânea vontade, rende o seu espírito. Você percebe que ele tinha domínio próprio sobre a situação. É ele que estava no controle de tudo ali no espírito, e não os guardas, os judeus, os seus algozes. Não eram eles que estavam no controle, era Jesus que estava no controle. Aparentemente seus inimigos estão controlando você, mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer que não. Se você está na fé, você está no controle. Joga as mãos para cima e grita comigo: estar na fé é estar no Espírito. Estar no Espírito é estar no controle. Se você olhar para Jesus desde o Getsemane até o seu sepultamento, você vai ver um cenário de terrível derrota. Mas na verdade foi o maior cenário de vitória que a história já viu. Aprenda essa lei espiritual. As coisas não são como elas aparentam ser. As coisas são como Deus diz que são. Aprenda essa lei espiritual. As coisas não são como aparentam ser. As coisas são como Deus diz que são. Como diz meu paizão Bernardo: porque o que ele diz é. Levanta a sua mão e fala forte: o que ele diz é. Ok, pastor, então como que eu recebo o socorro no meu espírito? Simples. Ouvindo a voz do Espírito Santo falar dentro de você, criando a solução que você precisa. Deus te socorre, em via de regra, não é através de um milagre espetacular. Deus te socorre, em via de regra, não é através de um sonho, como esse profeta teve e veio orar por mim hoje, e eu fui socorrido. Não é todo dia que ele vem orar comigo. Deus te socorre, em via de regra, não é através de alguém que tem o dom de cura, de libertação. Deus te socorre, presta atenção, está tudo sob controle, presta atenção.
Deus te socorre em via de regra. Levanta suas mãos bem altas assim comigo. Diga: Deus me socorre em via de regra. Faz assim, ó, falando no meu espírito. Irmãos, eu declaro aqui um povo cheio da revelação da palavra de Deus do seu espírito. Vou dizer novamente, eu declaro aqui um povo cheio da revelação da palavra de Deus no seu espírito. Diga comigo: ouvir Deus é receber socorro. Porque para Deus, no momento que Ele fala com você, Ele soluciona o seu problema. Para Deus, no momento que Ele fala com você, Ele resolve o seu problema. Por isso, o escritor disse: não só de pão viverá um homem, mas de toda que procede da boca. Então aí tem uma intimidade, não é a palavra que você lê. Eu estava nadando hoje, quando Deus estava me socorrendo. Eu estava nadando, fiz 72 piscinas. Eu peso 87 quilos, gente. Quem já está vendo resultado? Se você não está, eu estou, aleluia. Eu estava lá nadando hoje, né? Nadando gostoso, relaxando, nadando. E eu estava com uma questão diante de Deus. Porque Satanás lançou um dardo na minha mente. Se eu dou lugar, aquele dardo desceria para as minhas emoções. E aí, se eu desse lugar, ele tomaria conta da minha vontade. E eu poderia dar um passo errado. Então eu segurei aquilo no nível da mente. Aquilo continuou de uma certa forma me pressionando. Continuou de uma certa forma tentando trabalhar na minha mente. Mas eu já sei. Porque sei. Sei porque sei porque sei. Que quando Deus fala, Deus resolve. Aquele centurião disse para Jesus: não precisa da minha casa não. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu digo a este vai, e ele vai. Eu digo a este vem, e ele vem. Tudo acontece. Manda com uma palavra. Ou seja, eu sei que você está na terra debaixo de uma autoridade. Por isso o que você fala acontece. Meu irmão, quando você se coloca em fé, debaixo de uma palavra que Deus te dá, aquela palavra se cumpre na sua vida. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Então, Deus precisa treinar você nessa unção que você possui, que te ensina e que te faz conectado com a voz que cria a solução. Deus precisa treinar você nisso. Talvez eu deveria pregar esse ano todo só sobre isso, irmãos. Não é o caso, tenho certeza. Só estou usando uma força de linguagem, de retórica aqui, para te mostrar a importância. Talvez eu deveria pregar aqui 100 domingos sobre o que eu estou falando agora. Aquele momento em que a luz é derramada no meu espírito, e os meus olhos espirituais enxergam. Pronto, está resolvido. Não, mas alguém não tem que pôr a mão na minha cabeça? Querido, se você tem uma palavra de Deus, você ainda quer mão na sua cabeça? Deus já falou com você e você ainda quer uma mão na sua cabeça? Não, quando Ele falou, Ele resolveu. Levanta as suas duas mãos bem alto, diga comigo assim: Deus quer me treinar a ouvir a sua voz. Mais forte, igreja, porque a sua voz no meu espírito cria a solução para os meus problemas.
Eu quero te garantir, meu irmão, Deus está interessado nas grandes coisas da tua vida, e Deus está interessado nas pequenas coisas da tua vida. Deus está interessado no seu salário, na sua renda. Deus está interessado na sua roupa, na sua comida. Deus está interessado no seu ministério, da sua família. Deus está interessado nas coisas grandes e pequenas. Mas você precisa entender como que Deus se move. Deus se move através da sua palavra viva no seu espírito. O grande segredo da vitória não é fazer, é ouvir. O grande segredo da vitória não é fazer, é ouvir. Porque no momento que ele fala, a voz dele é criadora, a voz dele é estabelecedora, a voz dele é fundamento, a voz dele é rocha, a voz dele é firme. O nome dele não é eu acho, o nome dele é eu sou. Eu sei que vocês estão comendo essa palavra. Quem está comendo essa palavra? Mas vocês não têm dimensão da dificuldade que eu tenho de transmitir a minha experiência para vocês. Eu peço que o Espírito Santo me ajude essa noite. Porque eu posso estar atingindo você no nível do seu entendimento que não é o lugar que eu quero chegar. Eu quero ir mais longe com você essa noite. Eu quero ir mais profundo. Eu não sei como você está recebendo o que eu estou falando. Mas o que eu gostaria é de transmitir para você, não uma doutrina hoje. Eu gostaria de transmitir para você uma experiência. Uma vivência. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. Aleluia! Levanta a sua mão bem alto, diga comigo. E ela penetra até o ponto de dividir, faz assim com a sua mão, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Agora com a mão levantada, diga: e nada fica oculto diante da palavra. A verdade prevalecerá sempre. Porque o Espírito é o Espírito da verdade. Puxa, pastor, então você simplificou tudo. Simplifiquei tudo. Aprenda a ouvir Deus, e você dará passos incríveis no reino do Espírito. Aprenda a ouvir Deus. Irmãos, há uma frequência. A Bíblia diz que o Senhor está sobre as muitas águas. Você tem a frequência da carne, você tem a frequência da alma, você tem a frequência dos demônios, você tem a frequência do homem, mas você tem a frequência do Espírito com o Espírito. Repete isso comigo. Faz assim com a mão. Diga: frequência da carne, dos demônios, do homem, das circunstâncias. Agora fala com a boca cheia de mel. Mas há uma frequência que o Espírito de Deus transfere para o meu espírito o que estou precisando. E naquele momento a vitória é estabelecida. Queridos, sem nenhum medo de errar, 99% das minhas vitórias em Deus
são resultados de momentos íntimos. Não importa o lugar. Estava nadando hoje e Deus falando comigo. Você pode estar dirigindo o carro, você pode estar tomando banho, deitado numa rede. Aí agora me ouvindo, enquanto eu estou pregando, Deus está pegando essa palavra e te dando uma outra palavra. Quem já experimentou isso? O pastor está pregando, mas tem outra pregação vindo, né? Por dentro assim. O fato é que quando você sabe ouvir a voz de Deus, quando você entende o poder criador e solucionador da voz de Deus, o diabo nunca mais para você, a doença nunca mais para você, o pecado nunca mais para você, nenhuma circunstância para você, porque para você ouvir é vencer. Joga as duas mãos para cima e grita comigo. Quando Deus fala, Ele transfere dele mesmo o que Ele é para o meu espírito. Fala mais forte, igreja. A voz de Deus no meu espírito tem o poder de transferir a substância que eu não tinha, mas agora eu tenho. Ou seja, não estava aí 5 minutos atrás, mas Deus falou, agora está aí. Aleluia! Não estava aí 1 semana atrás, mas agora está, porque Deus falou hoje com você. E todas as coisas se sujeitam à palavra de Deus que você crê. Todas as coisas se sujeitam à palavra de Deus que você se sujeita. Quando Deus fala e você entra debaixo da palavra, você fica autorizado a viver naquela atmosfera. Quando Deus fala e você entra debaixo daquela palavra, você é coberto com aquela fé. Quando Deus fala e você se sujeita, você recebe. Tiago diz, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Aleluia! Então aquele ataque, ele só ficou no nível da minha mente. Depois que o Senhor me socorreu, ele saiu da minha mente. Estou dando um pequeno testemunho. E no lugar entrou um prazer, no lugar entrou uma alegria, porque quando é Deus você tem paz, quando é Deus você tem convicção, quando é Deus você não se sente confuso, quando é Deus você não fica achando, será que é por aqui? Será que é por aqui? Não, não, não. Quando é Deus você não se sente obrigado. O diabo fala e fica te empurrando para você fazer. Deus fala e cala. Deus te ilumina e Ele te deixa livre, porque a decisão é sua, de entrar na palavra que Ele te deu. Levanta a sua mão e diga, eu recebo essa palavra. Então olha nos olhos desse guerreiro do seu lado. Tem muito guerreiro aqui hoje, aleluia. Olha nos olhos dele e diga, querido, a solução para o seu problema não é sua esposa, seu marido, sua empresa, seu pastor, o maior salário, o menor salário. Olha nos olhos dele, fala, mudar de país, de cidade. Fala, a solução para você é uma palavra. Uma palavra. Aí você que está recebendo, mas não entendendo muito por falta da experiência, fica assim, mas como?
Talvez você está recebendo o que eu estou falando, mas ainda não é prático para você, porque você não tem esse exercício de ouvir Deus por dentro. Por isso a palavra de Deus diz: quem fala em outras línguas, a si mesmo se edifica. Se a voz de Deus está numa frequência sobre a qual eu estou debaixo, e tem muita carne interferindo nessa frequência, eu posso me edificar acima da minha carne e ouvir a voz de Deus. Se a voz de Deus, se existem demônios, situações, circunstâncias na minha alma, junto com a minha carne, criando um ambiente onde parece que está confuso, Deus me deu uma linguagem sobrenatural. Pastor, o que você fez na sua casa antes de você vir para o culto? Você não disse que não estava conseguindo vir para o culto, não queria vir, só não vinha. O que eu fiquei fazendo na minha casa? Deitei na cama, coloquei uma palavra de um discípulo meu lá de Mineiro, do Rodrigo, para ouvir, sobre vida do Espírito. Estava ouvindo uma palavra e orando em línguas. Eu estava criando a solução dentro do meu espírito. Quando você ora em línguas, você cria a solução dentro do seu espírito. E quando a solução é criada, porque você se edificou e Deus falou, o que é natural, o que é físico, se sujeita. Por exemplo, se é uma doença, ela desaparece do seu corpo. Se é um problema financeiro, ele some da sua vida. Se é uma incredulidade, ela some do seu coração. A palavra de Deus carrega dentro dela o poder da mudança. Bate o pé no chão, dá uma glória a Deus bem forte. Chama alguém pelo nome e diga: fulano, você só precisa de uma palavra. Faz assim com a mão. Deus fala. Naquele momento, eu tenho uma realidade. Com a outra mão agora, diga mais forte. Deus fala. Naquele momento, eu tenho a solução. Diga bem forte: o falar de Deus é a solução. Pastor, o diabo entrou, circunstâncias vieram, o homem se levantou e está um caos. Deus passou por isso. Diz que a terra estava sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Você tem que ler Isaías 45 para entender que Deus não criou a terra assim, ela se tornou assim. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ai, vocês vão receber isso. Eu sou limitado, mas o Espírito Santo não é. Você vai sair daqui hoje debaixo de uma nova unção, de um novo nível. Você vai sair daqui hoje antenado. Porque como eu sempre digo, se um bezerrinho burro encontra a mãe no meio de 500 vacas, eu vou encontrar a voz do meu pai.
Dá glória a Deus, igreja. Fala para o teu irmão, você é mais inteligente que um bezerrinho burro. Dá uma sacudidinha no seu irmão e fala assim: se um bezerrinho burro encontra a mãe apenas berrando no meio de 500 vacas, você vai encontrar a voz do seu pai. Você vai encontrar a voz do seu pai. Irmãos, o que faz de nós a igreja? Olha para mim. Qual é a peculiaridade desse povo aqui? Preste atenção. O que faz de nós a igreja é o fato de que nós somos um povo que ouvimos o nosso Deus falar no nosso espírito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Ele não disse talvez, se orar, se jejuar, disse que ouve. Diga: eu recebo 3 vezes. Estufa o peito assim, levanta a cabeça, todo mundo. Dá um sorriso para mim, diga aleluia. Faz assim com a mão, diga: há uma unção orientadora que já está derramada em mim 24 horas do dia. Se eu aprender através da oração em línguas, hora após hora, hora após hora, hora após hora, a entrar na frequência, eu vou ouvir. Pastor, qual é o testemunho que você pode me dar? O testemunho que eu posso te dar é que não há nada que Deus me disse que Ele já não cumpriu. Eu já passei pelas piores das piores das piores situações que você possa imaginar. Tanto fisicamente, como financeiramente, como na saúde, como na família. As piores. Mas o meu socorro. Aleluia. Obrigado, Senhor. Pronto, está resolvido. Nossa, pastor, mas isso parece muito simples e muito forte. É exatamente isso. Mas você é alguém que crê no que Deus te diz. Você não anda por vista, você anda por fé. E a fé chama as coisas que não são como se já fossem. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. A fé chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos lá, diga comigo: a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Vem uma dor e eu digo: aleluia, eu sou sarado. Vem uma circunstância financeira e eu digo: aleluia, Tu és Jeová Jireh. A provisão está chegando de algum lugar. Agora, fala para o teu irmão, você tem que abrir a boca e falar a palavra, irmão, diga para ele.
Sacode o seu irmão, fala, dá uma cooperadinha com o Espírito Santo, irmão. Fala a palavra. Então levanta a sua mão direita bem alto, diga comigo, durante o problema, mais forte, igreja, pego o meu espírito e o coloco sobre a palavra. E fico ali, sobre a palavra, chocando. Levanta a mão e diga forte. De repente, vem o primeiro dia. Haja luz. Aleluia. Diga mais forte. De repente, vem o segundo dia. Haja firmamento. A luz te conduz à firmeza. A luz te conduz ao firmamento. Levanta a sua mão e diga mais forte. De repente, chega o terceiro dia. A ressurreição. Apareça a porção seca. Fala, igreja, e produz a terra. Árvores, relva, árvores que têm frutos, que têm sementes, que produzam árvores, que deem frutos, que deem sementes, que produzam árvores. Aleluia! Veio uma luz, eu me firmo, aparece a porção seca, o fruto começa a aparecer, e aí você entra no quarto dia. No quarto dia ele criou os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, Jesus Cristo de Nazaré, e o menor para governar a noite, a noiva do Deus vivo. Aleluia! Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Joga a mão para cima e diga: primeiro dia, luz. Segundo dia, firmamento. Terceiro dia, frutos. Quarto dia, governo. Criou os luzeiros. Diz lá a palavra que eles são para o governo da noite, são para o governo do dia. Irmão, não importa o que está acontecendo no exterior, importa o que Deus está construindo no seu interior. Porque tudo que Deus constrói no seu interior irá reinar no seu exterior. Tudo que Deus conseguir produzir no seu espírito funcionará como uma fonte criadora do seu mundo exterior, como um poder reorganizador da tua vida, como um poder reconfigurador. Meu irmão, se Deus tira algo do seu coração, Deus tira da sua vida. E se Deus põe do seu coração, Deus põe na tua vida. Porque do coração procedem as fontes da vida. Quero ouvir um glória a Deus mais forte. Então joga as mãos para cima assim bem alto e fala: tudo que Deus conseguir. Faz assim com a mão. Não, faz direito, gente. Diga assim: arrancar do meu coração é questão de tempo, vai sumir da minha vida. Quando isso ocorre, Maria Cássia? Quando Deus fala. Né, Helbert? Quando Deus fala, Ele substitui a incredulidade pela fé dentro do meu espírito. E a fé é o elemento criador de novos céus
e nova terra. Bagunçou tudo, pastor. Não, meu irmão, você tem o Espírito e a palavra para recriar tudo em nome de Jesus Cristo. Fala de novo, você vai dar uma glória a Deus mais forte. Bagunçou tudo, pastor. Não, não, não. Você tem o Espírito e a palavra para recriar tudo em nome de Jesus Cristo. A unção que dele recebestes permanece em vós, e ela é verdadeira, ela não é falsa. E eu digo isto a respeito de alguns que vos querem enganar. Vocês não precisam que ninguém diga para vocês que é engano. Fica antenado por dentro, e lá dentro seu espírito vai fechar ou seu espírito vai abrir. Fica antenado. E se você perceber que está entrando o engano, receba o socorro e expulse o engano. Não importa de quem venha, de onde venha. Esse é o perigo da esposa que ama muito o marido, ou o marido a esposa, o pai o filho o pai, os amigos. Você pode deixar que a influência emocional que aquela pessoa tem na sua vida governe a sua vida. Querido, eu não posso e eu nunca vou colocar minha alma sobre essa igreja. Eu nunca vou pegar minha alma do Weber e colocar sobre essa igreja. Não. Eu quero que vocês me procurem e digam para mim: pastor, Deus falou isso comigo. Pastor, Deus falou isso comigo. Pastor, Deus falou isso comigo. Se eu perceber que foi Deus mesmo, eu vou confirmar. Se eu perceber que não foi, irmão, vamos orar mais. Para isso são os pastores, né? Às vezes é a alma que fala, né? Como Isaac apalpando Jacó disfarçado de Esaú. Isaac pegou nos braços e disse, ele estava cego. Ele disse: os braços são de Esaú, mas a voz. Então a palavra de Deus vai separar isso. O que é aparência emocional do que é realidade espiritual. Diga: recebe essa palavra. Fala para 3 pessoas perto de você: você não precisa ser enganado. Dá um sorriso para mim, diga assim: eu sou da luz. Mais forte, igreja, diga: eu sou da luz. E eu ando na luz. Quando Deus fala, Ele me ilumina e Ele me dá a vitória. Eu simplesmente entro em concordância, agradecendo a Deus, declarando a palavra e seguindo aquela palavra. E a própria palavra acha o endereço da vitória. Forte esse aplauso, palavra do Senhor. Ontem o pastor Suzano pregou sobre Davi. Quando Davi desce no ribeiro, pega 5 pedras lisas, coloca no seu alforje, e com uma pedra, que representa a palavra revelada, que representa Cristo em nós, a esperança da glória, uma pedra, Davi, então Deus está falando para alguns aqui: ei, eu já te dei uma palavra, está esperando o quê? Joga a pedra.
Eu já falei com você, está esperando o quê, rapaz? Joga pedra! Joga pedra! Lança pedra! Ah, mas eu não sou como Davi, eu não sei fazer. Você não tem que saber fazer, você tem que saber crer. Porque não é você que é vivo e eficaz, é a palavra que é viva e eficaz. Você é ineficaz, a palavra é eficaz. Então, quando eu creio, quando eu acredito, e falo, e louvo, e adoro, e confesso, e me comporto em fé, a eficácia da palavra, não a minha eficácia. É como se o gigante estivesse aqui, e eu estou mirando lá, e todo mundo está rindo de mim. Todo mundo, Davi, o gigante está à sua esquerda. Cala a boca. Davi, cala a boca. Eu não sou bom em acertar, eu sou bom em crer. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu querido, a pedra, ela vai fazer o curso que ela precisar fazer, mas ela vai achar a testa do gigante, e ele vai cair na tua vida em nome de Jesus. Aleluia! Sabe, não é errado você ter uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um MBA, um curso. Não é errado isso. Só que isso não derruba gigantes. Fé derruba gigantes. Tenha todos os mestrados e pós-doutorados que você sonhar, e Deus se alegra com você, e Ele vai com você, e Ele vai te dar unção e sabedoria para você passar por tudo, em nome de Jesus. Mas quando o assunto é milagre, quando o assunto é o sobrenatural, você precisa ouvir Deus falar. E a oração em línguas é a maior amiga dos sensíveis ao Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Uma vez mais. Todos, por favor, mais forte. Porque Paulo diz: quando eu falo em outra língua, o meu espírito ora de fato, a minha mente fica infrutífera, mas o meu espírito, onde a vitória é de fato gerada, ora de fato. Amém, amados? Aleluia. Põe a mão no nome do seu irmão. Vamos orar de 2 a 2, assentados como nós estamos. Faz uma oração por essa pessoa que está ao seu lado. Máximo uma pessoa com outra, para que haja concordância. Aproxima sua boca no ouvido da pessoa, um do outro assim. Todos assentados. E diga, põe a mão na cabeça dela e fala: Senhor, a unção já está aqui. A unção já está presente. Que haja uma sensibilidade, Senhor, um entendimento. Senhor, que cada um aqui entre na experiência, no praticar,
Ouvir a tua voz, Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso é reter o cabeça que é Cristo. Retendo o cabeça. Cada um precisa ter uma conexão com a cabeça. Cada membro tem que estar conectado com o cabeça, diretamente, sem interferência de pastor, sem interferência de pastora, sem interferência de homem. É aquela relação íntima do seu espírito com o Espírito de Deus. Põe a mão na cabeça do seu irmão e fala em línguas. Libera essa unção de sensibilidade na vida dele. O diabo não vai enganar ele mais. Nos negócios, no trabalho, na faculdade, na escola, no emprego, no ministério, na família. As coisas não serão obscuras, as coisas serão claras, reveladas, patentes pela palavra de Deus. Ribababababa shokoto ribalama kando rialamako tipalamando rialabachi roborokotori. Amém. Vamos terminar essa reunião com as mãos levantadas. Eu falo e você repete. Diga assim bem forte comigo: eu posso não ser bom em muita coisa, mas numa coisa eu vou ser bom: ouvir e crer. Graça e paz. Deus te abençoe. Uma semana de vitória e de bênção.